Saúde indígena, vamos debater o tema na nossa entrevista de estúdio. A SUFENG comemora 40 anos. Centro Cultural da UFMG celebra 25 anos. E ainda nessa edição, metáforas no futebol e um Fica a Dica sobre discos. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Saúde indígena. Em comemoração ao Dia do Índio, celebrado em 19 de abril, a Faculdade de Enfermagem da UFMG vai promover amanhã a mesa redonda O Indígena na Saúde e a Saúde do Indígena. Quem conversa conosco sobre o tema é a professora de Escola de Enfermagem da UFMG, Lívia Érrico. Boa noite, professora. Boa noite, Daniel. Professora, qual que é a importância desse evento que vai acontecer? Bem, esse evento é um evento comemorativo, como você disse, do Dia do Índio, e ele tem como perspectiva fazer uma discussão de quais são as implicações da presença do indígena na universidade, considerando que essas implicações elas vão repercutir tanto no ensino, quanto futuramente no retorno desses estudantes como profissionais às suas comunidades. E, professora, como que funciona o acesso ao UFMG por parte desses alunos? Bem, nós vamos falar aqui do programa de acesso e permanência de estudantes indígenas na UFMG, que é acompanhado pela CAEI, que é a Comissão de Acompanhamento dos Estudantes Indígenas, a qual eu sou presidente. O processo seletivo para esses estudantes, ele acontece através de um vestibular especial, que é anual, e são oferecidas 2 vagas em 6 cursos. Essas vagas são as vagas suplementares. Então, os cursos que participam do programa são os cursos de enfermagem, medicina, odontologia, ciências biológicas, ciências agrárias e ciências sociais. Então, através desse vestibular, os alunos iniciam os seus estudos na UFMG e a CAEI acompanha esse processo. Então, a CAEI tem a função de acompanhar tanto a operacionalização, no que se relaciona à questão da vida desses estudantes, passagem de ônibus, alimentação, moradia, e acompanha também as questões pedagógicas através dos tutores. Cada curso tem o seu tutor responsável por acompanhar um grupo de estudantes indígenas. E, professora, como que é a vida dos indígenas depois que eles completam o estudo? O que vai acontecer com eles? Bem, o nosso programa, ele é um programa que tem um cunho social. A perspectiva é, esses indígenas que hoje estudam na UFMG através do programa de acesso e permanência, eles são indicados pelas suas comunidades. Então, eles têm o aval da liderança e são escolhidos entre os vários que têm vontade de estudar, fazer o curso superior. Então, isso nos remete à necessidade de que eles voltem às suas comunidades e trabalhem para melhorar ou atender às necessidades dessas comunidades. Então, a perspectiva é que eles se insiram novamente, agora como profissionais, nas suas comunidades. A CAEI tem hoje uma grande preocupação, que é não só o acesso e a permanência, mas também manter a interlocução com as comunidades indígenas, a fim de que esses alunos, no período que eles estão aqui, não percam a sua identidade, né? Que essa identidade ela seja acrescida de novos conhecimentos, de uma outra perspectiva, mas que a perspectiva, né, da vivência na comunidade ela não seja perdida. Então, esse é um desafio que a CAEI hoje procura, trazendo para junto das discussões também as lideranças indígenas. E qual que é a importância desse projeto para que os indígenas tenham acesso ao sistema de saúde? Bem, acredita-se no caso dos estudantes que estão na área da saúde, medicina, odontologia e enfermagem, acredita-se que formando profissional indígena para essas áreas, ele seja capaz de compreender melhor e tentar trabalhar de uma forma melhor as necessidades de saúde das populações pelas quais eles serão responsáveis. Então, nessa perspectiva, tratando a dimensão do acesso, em que a compreensão da queixa do indivíduo e a compreensão da forma
como ele desenvolve práticas de autocuidado, auxilia em que ele aprenda a utilizar os recursos da medicina oficial no seu cuidado. Então, o profissional indígena, ele vai ser um mediador nessas relações. Então, a gente acredita que uma dimensão do acesso, que está relacionada muito com a utilização e a compreensão de como o sistema funciona, vai ser melhorada com a presença do indígena no sistema. E, professora, tem alguma expectativa para aumento dos indígenas que vão ingressar nesse programa para os próximos anos? Bem, nós temos essa expectativa com a inserção de novos cursos. A gente tem alguns outros cursos que desejam incorporar, né? Por exemplo, a gente tem a engenharia florestal, que já tem uma demanda, a antropologia e até a direito também já nos fez alguma demanda. Mas a gente tem que organizar como que será feito esse oferecimento. E, professora, para finalizar, é complexo, mas eu queria que a senhora desse um diagnóstico das políticas públicas em relação à saúde dos indígenas. Como que elas estão funcionando no momento? Hoje a gente tem a política pública de atenção à saúde dos povos indígenas, ela é uma política avançada, porque ela prevê que no atendimento aos povos indígenas seja considerada as especificidades culturais. Entretanto, para que isso aconteça no cotidiano do fazer em saúde, é preciso que os profissionais compreendam o que é essa especificidade. A especificidade, ela não só se organiza em torno das necessidades de saúde, mas ela se organiza também nas práticas culturais de autocuidado. Como que eles cuidam, qual é o comportamento de saúde e por que determinados comportamentos de saúde ocorrem. Então, isso vai ser importante e isso será trabalhado na formação dos estudantes, hoje, né, tanto os estudantes indígenas quanto os estudantes não indígenas. Dessa forma, a gente consegue trabalhar a especificidade, né, cultural que é pensada na política pública e melhora o acesso e facilita a utilização dos serviços. Sim. Obrigado, professora. Na noite de ontem foi comemorado o aniversário de 25 anos do Centro Cultural da UFMG. Matheus Arvelos acompanhou a festa, que marcou a revitalização do espaço. Há 25 anos, o Centro Cultural da UFMG foi criado com o objetivo de agregar à universidade um espaço para a arte de maneira ampla, mas especialmente para privilegiar as artes plásticas. Hoje, o local é uma referência e o resultado é a popularização da arte na cidade. É um espaço em que a gente pode pensar, conviver, experimentar as artes, né? Enfim, e essa diversidade cultural enorme que está no centro de Belo Horizonte. E para marcar a comemoração, mudanças foram realizadas no local. E essa restauração da fachada pôde, inclusive, recuperar essa beleza. Muitos detalhes da arquitetura estavam perdidos, né? E com a restauração, com a pesquisa das arquitetas, né? Do DPFP, da UFMG, do IEFA, da Fundação Municipal de Cultura, e todos acompanharam esse processo, né, já que é um prédio tombado. Então, a gente tem hoje a felicidade de estar inaugurando essa fachada restaurada. A vice-reitora Sandra Goulart Almeida também prestigiou o evento. Tem uma importância não só para o UFMG, mas também para a cidade de Belo Horizonte, né? Um espaço cultural de destaque, tem uma história maravilhosa, né? Um lugar muito bonito, representativo da nossa instituição. Então ele tem um papel importantíssimo na política cultural da UFMG. E na nova gestão da reitoria, a Diretoria de Ação Cultural pretende dar mais visibilidade a todos os espaços da UFMG que se dediquem ao gênero. Nós vamos procurar fazer com que esses espaços dialoguem, conversem, para que nós possamos criar um calendário de cultura UFMG, que vai dar, né, pelo menos assim, uma visibilidade às ações já em andamento ou previstas, mas mais, junto com o CDCOM, e isso é muito importante para nós, pensarmos em estratégias que possam dar visibilidade a toda esta produção.
No aniversário, todos os dirigentes que passaram pela casa se reuniram em uma festa que combinou confraternização e inauguração de mostras. Artistas também marcaram presença. Aretusa Moura é artista plástica homenageada no centro. A maior galeria do local leva o nome dela. Foi uma surpresa maravilhosa, a confiança depositada em mim, né? Eu me sinto extremamente honrada, né? Para comemorar os 25 anos do Centro Cultural, uma das exposições que foram criadas conta a história dos tradicionais festivais de inverno da UFMG. Nas paredes, cartazes das edições e fotos que relembram os bons momentos do evento. Marcos Queiroz hoje é vice-diretor da casa e participou de vários festivais de inverno da UFMG. O Festival de Inverno é um marco da UFMG e na minha, como foi 10 festivais, são 10 anos da minha vida na qual eu participei. E por ser do Centro Cultural também da UFMG, que está bem ligado a essa parte da área da cultura, né? Então, para mim foi importante e um aprendizado muito grande. E para marcar a multidisciplinaridade do centro, nada melhor do que uma boa roda de samba para festejar as bodas de prata. Completa da celebração dos 25 anos do Centro, você confere no site centrocultural.ufmg.br. Domingo foi o dia do disco e o Fica a Dica traz recomendações de álbuns. Hoje, a dica é de um disco dos anos 1970. Bom, a década de 70 é quando o rock ali começa a ser levado muito a sério. É a década que entra o rock progressivo, que evolui desse rock psicodélico, dessas experimentações da década de 60. Então, o rock vai se aproximando ali da música erudita, ficando cada vez mais complexo, com composições muito longas, beirando aí 20 minutos, ocupando um lado inteiro de um álbum. É a época do Yes, é a época do Pink Floyd, do Jethro Tull, e também a época onde começa a surgir o heavy metal. Então Black Sabbath grava o primeiro disco em 1970, exatamente, e o pessoal já começa a experimentar com distorções de guitarra, colocando os amplificadores ali no máximo para criar aquele som comprimido e distorcido. E isso iria evoluir pro hard rock e pro heavy metal. Também a década do punk, que nega um pouco toda essa complexidade que surge lá para o final da década. Para escolher um disco só, eu escolhi o disco do Queen, A Night at the Opera, que talvez seja um dos principais álbuns do Queen, com certeza o principal da década de 70, que mistura um pouco disso tudo. Tem um pouco daquela sonoridade dos anos 60 ali, do pianinho, aquela coisa meio Beatles. Tem o heavy metal com as distorções, as músicas cadenciadas e pesadas, e as misturas do progressivo aí com a música clássica, os arranjos de voz. Você tem nesse disco Bohemian Rhapsody, que é a música, uma das principal música do Queen talvez, que mistura heavy metal, rock e ópera na mesma música, em 6 minutos de música. Você tem heavy metals como Death on Two Legs, I'm in Love with My Car, baladas como Love of My Life e ainda músicas complexas e longas como The Prophet Song, aí, com mais de 8 minutos. Então fica uma boa dica para ter uma ideia, um panorama da década de 70. Tem muito mais coisa, mas o Queen com a Night at the Opera. Amanhã a dica é sobre os anos 1980. Palestra realizada na UFMG discutiu o uso de metáforas no futebol. A professora da Faculdade de Letras, Luciane Ferreira, comentou o assunto. O futebol no Brasil ele está muito relacionado com essa linguagem do cotidiano, né? Tem muitas referências, né? A imprensa brasileira tem muitas referências da linguagem cotidiana relacionada ao futebol. A professora de letras começou o estudo das metáforas aplicada ao futebol durante a Copa Feminina na Alemanha. Depois estudou o vocabulário utilizado pelos jornais mineiros Estado de Minas e O Tempo. Aparece muito comandante, né, para falar do treinador, legião para falar dos torcedores, armas, ataque, defesa, né? São todas palavras do domínio de guerra, né? Nós encontramos das 62 metáforas levantadas, 33 eram do domínio de guerra, mas também aparece muito arte, religião,
alimento, máquina, violência. E futebol para os brasileiros é quase uma doutrina? Luciane também encontrou vocabulários religiosos aplicados ao esporte. A pesquisa, que também foi realizada por uma professora de Portugal, rendeu até livros sobre as metáforas. Isso se reflete nos relatos da imprensa desportiva e se reflete na nossa linguagem cotidiana. Dia de comemorações dos 40 anos da SUFENG, a Associação dos Servidores da UFMG, e também da 29ª edição do Rosa de Abril, o projeto cultural da associação. O trio instrumental Chinese Cook Poets se apresentou no quarto 12h30 para celebrar as datas. A performance dos cariocas, que mistura gêneros musicais como funk, punk, rock e eletrônica, levantou o ânimo de quem estava na praça de serviços da UFMG. E agora é hora das vagas de estágio com Beatriz Vale. Boa noite, Beatriz, tudo bom? Boa noite, Daniel, tudo bem, e você? O que você trouxe pra gente hoje? Então, hoje, como o tempo está corrido, eu só trouxe uma oportunidade, mas ela é bem interessante. A Nestlé oferece vaga para alunos de administração, economia e engenharia, cursando a partir do penúltimo ano do curso. A bolsa é de R$ 1.026, mais auxílio transporte, ticket restaurante, convênio médico e ainda seguro de vida. São 6 horas diárias. Interessados devem enviar currículo para barbara.serri@br.nestle.com. Você confere mais vagas na nossa página facebook.com/tvufmg. Por hoje é só, Daniel. Obrigado, Beatriz. O Circuito da UFMG termina agora. Boa noite e até amanhã.